O sistema circulatório ele é de fundamental importância para o organismo, na medida em que ele permite que cada célula, que é a unidade funcional do corpo, seja devidamente irrigada através do sangue, com a função não apenas de trazer oxigênio e outros nutrientes, mas também com a importante função de retirar os elementos dessa célula que devem ser eliminados do organismo ou enviados para a circulação para atuação em outros locais do corpo. Como sabemos, o corpo humano é composto em 60% por água em seu peso, sendo que desses 60%, 40% corresponde à água no interior das células, enquanto 20% dessa água está fora das células, no compartimento extracelular, o qual, por seu turno, ele é subdividido em plasma, que corresponde ao líquido circulante no interior do sistema circulatório, 5% do peso corporal, e o interstício, líquido que está contido entre as células, mas não no interior do sistema circulatório. Como dissemos então, a circulação de líquidos é essencial para o metabolismo celular, levando e trazendo seus elementos como a respiração, o oxigênio, glicose, eletrólitos e várias ações importantes como síntese proteica e muitas outras. Além disto, há necessidade de remoção de produtos e secreções das células, sendo estes excretados, sendo os produtos de degradação, ou secretados internamente. São produtos que são, como os hormônios, colocados no sangue circulante para atuação em outros locais do organismo. Para que isto ocorra, o sistema circulatório ele é composto de uma estrutura tubular de vasos sanguíneos de calibres diferentes que nós poderíamos definir como artérias, veias ou capilares. Dentro desse sistema circulatório, nós teremos o meio circulante, que é o sangue. E tudo isso funciona a partir da ação de uma bomba propulsora, que é o coração. O sangue, como dissemos, ele representa cerca de 5% do peso corporal e é composto pelo plasma, onde iremos encontrar elementos como eletrólitos, proteínas, etc., e os chamados elementos figurados, que são as hemácias, responsáveis pelo transporte de oxigênio, os leucócitos, responsáveis pela defesa, e as plaquetas, que têm a importante função de contribuir como etapa inicial do processo de coagulação. As artérias irão distribuir o sangue para todo o corpo a partir da ação do coração. Elas conduzem o sangue oxigenado, com a única exceção referente às artérias pulmonares, que irão levar sangue venoso. Para isto, o sistema arterial funciona num nível pressórico em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. E essas artérias elas podem se classificar em 3 tipos distintos, que seriam as artérias elásticas, musculares e arteríolas. Qual seria, então, a ação de cada uma dessas artérias? As artérias elásticas são as artérias maiores, são artérias que recebem diretamente a pressão exercida pela contração dos ventrículos, sendo como principal exemplo a própria aorta. As artérias musculares desempenham um papel importante porque, ao terem a capacidade de contrair, reduzindo o seu fluxo, elas são capazes de regular o fluxo sanguíneo ao longo de toda a estrutura corporal, o que é de grande importância quando, por exemplo, nós temos uma hemorragia com uma redução do sangue circulante, em que é necessário distribuir-se o sangue corretamente para áreas mais importantes, como cérebro e rins,
e retirá-lo temporariamente de áreas em que a irrigação não é tão prioritária como a pele e sistema muscular. Então elas auxiliam na distribuição do sangue ao longo de toda a estrutura do corpo. Enquanto isso, as arteríolas, já com calibre bastante menor e mais distribuídas próximo aos tecidos capilares, elas, por sua grande quantidade, por seu grande volume, têm a função, em última análise, de auxiliar na regulação da pressão sistólica. Através da contração das arteríolas, nós iremos criar, então, uma maior resistência ao fluxo sanguíneo e, desta maneira, iremos contribuir para aumentar ou reduzir esta resistência e, consequentemente, a pressão sistólica. As veias, por seu turno, têm a função de devolver ao coração o sangue originário do leito capilar, ou seja, o sistema arterial conduz o sangue pela pressão da contração cardíaca até o enorme sistema capilar e, a partir daí, o sangue sai do sistema capilar através das veias, retornando ao coração. E nessa situação, esse sangue irá conduzir o CO2 resultante da passagem do sangue através das células, com a exceção das veias pulmonares, que são as únicas veias que irão transportar sangue arterializado, pois vem do pulmão. As veias apresentam uma pressão bastante reduzida quando comparada com o sistema arterial. E apresentam-se também em um volume muito maior, sendo frequentemente duplas ou múltiplas, não raramente se organizando através de grandes plexos venosos. Além disso, o sistema venoso conta ainda com alguns elementos que auxiliam na propulsão do sangue no seu interior, como a palmilha plantar, que é um conjunto venoso situado embaixo dos nossos pés, que durante a caminhada é comprimida pela gravidade, pelo peso do corpo e auxilia no sentido de levar o sangue venoso de forma ascendente, de retorno ao coração. As panturrilhas, através da sua contração, também auxiliam nisso, e válvulas existentes no sistema venoso dos membros inferiores também. Ou seja, esses sistemas de propulsão auxiliares situam-se no membro inferior para retornar todo o sangue venoso contra a própria gravidade. Finalmente, nós temos a grande malha, que poderíamos definir assim, do sistema circulatório, que são os capilares. Os capilares são pequenos vasos apenas de uma camada de células endoteliais que tem a importante função de ter um contato direto com os tecidos. Ou seja, é através dos capilares que irá ocorrer cada troca entre o sangue e as células. Dessa forma, vemos então que o sistema arterial e o sistema venoso não proporciona às células nenhum tipo de troca, uma vez que as suas paredes são espessas e por ali não irá acontecer esse contato direto com as células. O sistema arterial leva o sangue ao sistema capilar e o sistema venoso retorna esse sangue. Mas é exatamente nos capilares que nós iremos ter a principal ação do sistema circulatório, que é realizar as trocas entre os elementos contidos no sangue e as células, seja para conduzir para o interior das células ou para retirar elementos das células. Isto tudo se comunica através de um grande sistema de redes comunicantes chamados leitos capilares. E é importante determinar que esse volume, em última análise, será controlado pelo sistema nervoso autônomo, uma vez que os vasos sanguíneos são
controlados, estão submetidos à ação do sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, e dependendo das situações e das necessidades do corpo, naquele momento nós teremos o sangue distribuído em maior ou menor volume para vários locais. Um exemplo disso seria, por exemplo, após a alimentação, após uma refeição, em que não raramente nós iremos sentir sono, porque naquele momento o sangue foi desviado para o tubo digestivo para permitir uma melhor absorção daqueles alimento ingerido. Um outro exemplo disto, desse controle do sistema nervoso autônomo sobre o calibre do sistema circulatório, nós podemos ver, por exemplo, quando estamos por exemplo, deitados numa praia, em uma situação de calor, e que ao levantarmos abruptamente temos uma tonteira e nos recuperamos rapidamente. O que aconteceu nesse caso é que, ao ficarmos expostos ao calor, fomos submetidos a uma vasodilatação, fazendo com que, dessa maneira, os nossos vasos ficassem maior, o nosso continente circulatório ficasse maior, proporcional ao conteúdo. Ao abruptamente levantarmos, nós iremos colocar esse sistema de sangue contra a pressão da gravidade. E dessa maneira, esse sistema de dilatação temporário vai fazer com que o sangue tenha mais dificuldade de chegar ao cérebro, proporcionando uma tonteira passageira, que é rapidamente corrigida pelo sistema nervoso autônomo, se adaptando à nova situação, reduzindo o calibre dos vasos para restaurar a pressão sanguínea a ponto de fornecer o suprimento sanguíneo adequado ao cérebro. O coração, como nós sabemos, ele é um órgão muscular, de musculatura estriada especial, com uma função de aspiração do sangue e de propulsão. Isto é feito através de uma atividade contrátil permanente, marcada por um sistema de marcapassos e um sistema de condução dessa eletricidade gerada pelo marcapasso no interior do músculo cardíaco, como veremos com mais detalhes ao abordar a anatomia do coração. O coração, como sabemos, ele apresenta 4 câmaras em seu interior. 2 câmaras de recepção, ou seja, onde o sangue chega, que são o átrio direito e o átrio esquerdo. E 2 câmaras de expulsão do sangue, que são o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Desta forma, nós podemos sumarizar a circulação do sangue do coração da seguinte forma: o sangue entra no coração através das veias cavas superior e inferior, diretamente no átrio direito. Do átrio direito, eles passarão através da válvula atrioventricular, o sangue passará para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, na contração ventricular, irá sair através da artéria pulmonar, sendo então dirigido à circulação pulmonar. Tendo passado pelo pulmão, o sangue irá voltar pelas 4 veias pulmonares ao átrio esquerdo do coração. A contração do átrio esquerdo, então, irá levar este sangue para o ventrículo esquerdo, o qual, ao se contrair, finalmente irá empurrar todo esse sangue através da aorta para o organismo. Dessa forma, nós temos, então, 2 tipos de circulação. Uma circulação pulmonar, que tem por objetivo oxigenar o sangue venoso, ou seja, retirando o CO2 e fazendo a troca pelo O2, e uma outra circulação, que é a circulação sistêmica, que vai então distribuir por todo o corpo o sangue agora oxigenado e ao mesmo tempo irá remover o CO2 resultante do metabolismo celular. Então aqui temos o coração representado aqui, e as 2 circulações, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Então, saindo do ventrículo direito, nós temos a circulação pulmonar, passando o sangue pelo pulmão e retornando ao átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, irá para o ventrículo esquerdo, através da aorta, irá então impulsionar
todo o sangue através da circulação sistêmica e, finalmente, através da veia cava superior e veia cava inferior, esse sangue irá retornar ao átrio direito, reiniciando assim o ciclo circulatório. Para isso, é importante que nós conheçamos os principais troncos vasculares. Em relação à circulação pulmonar, esta é composta pelas veias pulmonares e pela artéria pulmonar. A artéria pulmonar, aqui representada em azul por conduzir sangue venoso, se origina do ventrículo direito e irá circular no tecido pulmonar. Depois disso, esse sangue, agora oxigenado, irá retornar ao átrio esquerdo através das 4 veias pulmonares. Em relação à circulação sistêmica, é importante que nós conheçamos os principais troncos arteriais para que possamos depois compreender a sua ação nos diferentes momentos da análise da anatomia topográfica do corpo. O sangue irá sair do ventrículo esquerdo através da aorta torácica. E é a aorta torácica que tem a importante função de irrigar a cabeça e o membro superior. Enquanto, posteriormente, ao passar pelo diafragma e penetrar na cavidade abdominal, a aorta vai se denominar como aorta abdominal, sendo responsável pela irrigação do abdômen e dos membros inferiores. Aqui vemos a aorta torácica, que, como dissemos, é responsável pela irrigação arterial da cabeça e dos membros superiores, além de elementos do tórax. O que vemos aqui é o chamado arco aórtico, onde nós temos a emergência de alguns troncos de grande importância. O primeiro tronco é o tronco braquiocefálico arterial, o qual irá se dividir na artéria carótida comum e na artéria subclávia direita. Mais adiante, o arco aórtico dará origem ao tronco da artéria carótida comum esquerda e, posteriormente, a artéria subclávia esquerda. As artérias subclávias serão as responsáveis por levar o sangue arterial ao membro superior, enquanto as artérias carótidas comuns irão irrigar a cabeça, da forma que nós mostraremos em seguida. Nesta imagem, nós vemos então a artéria subclávia direita deixando o tórax, passando por debaixo da clavícula, entre a clavícula e a primeira costela, e dirigindo-se ao membro superior direito, mudando de nome para artéria axilar após passar pela clavícula, posteriormente assumindo o nome de artéria humeral. Então, nós vemos que a artéria axilar, que irá dar vários ramos, é o tronco principal para irrigação do membro superior, tanto direita como esquerda. Vemos agora aqui, então, a artéria carótida comum. A artéria carótida comum, conforme aqui demonstrada, também se origina do tronco braquiocefálico à direita, a artéria comum, a carótida comum à direita do tronco braquiocefálico. E irá ter um trajeto ascendente em direção à cabeça, sendo que, nesta altura do pescoço, próximo ao ângulo da mandíbula, irá se dividir em 2 ramos, sendo a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Visto o trajeto, os principais ramos da artéria da aorta torácica, com seus ramos para os membros superiores
originárias pelas subclávias e para a cabeça a partir dos troncos das artérias carótidas comuns direita e esquerda, nós vemos aqui então nessa imagem a aorta abdominal. A aorta abdominal toma seu nome, este nome, depois de passar pelo hiato aórtico através do diafragma, entrando na cavidade abdominal, situando-se posteriormente à cavidade abdominal, anterior à coluna vertebral, é o principal tronco que irá irrigar não apenas o abdômen, mas também, inferiormente, irá levar o sangue arterial aos membros inferiores. Então nós temos aqui a aorta abdominal. Notamos aqui que a aorta abdominal apresenta vários ramos. Esses ramos irão irrigar as vísceras abdominais. Aqui nós temos, por exemplo, as artérias renais, que irão irrigar os rins. Teremos alguns ramos anteriores, como o tronco cilíaco, artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior, as artérias gonadais. Notamos ainda, transversalmente, esses pequenos ramos que irão irrigar o dorso. E, finalmente, próximo ao final da coluna lombar, no chamado promontório, nós teremos, então, a divisão da aorta abdominal em dois ramos, que são a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Estas artérias, por seu turno, irão se dividir em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna, de cada lado, a direita e a esquerda. A artéria ilíaca externa é o tronco que irá levar o sangue arterial para o membro inferior. E assim como a subclávia é a responsável pela irrigação do membro superior, a ilíaca externa irá irrigar o membro inferior. Ao passar por esse elemento que nós chamamos ligamento inguinal, a artéria ilíaca externa adota o nome de artéria femoral. Por outro lado, as artérias ilíacas internas irão levar o sangue arterial para os órgãos da pelve, como útero, reto, bexiga, próstata, entre outros. Então, esta é a irrigação principal arterial do abdômen e dos membros inferiores. Bom, visto a irrigação arterial do organismo, seus troncos principais, vamos agora olhar o sangue de retorno, ou seja, o sangue venoso. E nós temos, assim como temos os principais troncos arteriais, nós temos principais troncos venosos. E nós vamos apresentá-los dessa forma. Vemos aqui o sangue da cabeça retornando a cada lado por uma grande veia denominada veia jugular interna. Esta veia jugular interna de cada lado irá então se unir à veia subclávia, também de cada lado, e a união da veia jugular interna com a veia subclávia irá formar o tronco braquiocefálico venoso. E o tronco braquiocefálico venoso à direita e à esquerda vão se unir para formar a veia cava superior, que vai então despejar o sangue da cabeça e dos membros superiores no átrio direito do coração. Então, por favor, notem a diferença entre o sistema arterial e o sistema venoso. No sistema arterial, nós temos um tronco braquiocefálico apenas do lado direito, o qual vai se dividir em artéria carótida comum e artéria subclávia. Ainda no caso arterial, a artéria carótida comum sai diretamente do arco aórtico e a artéria subclávia também diretamente do arco aórtico. Ou seja, nós só temos um tronco braquiocefálico e este ocorre à direita. Diferentemente disso,
Em relação à drenagem venosa, nós temos o tronco braquicefálico venoso à esquerda e à direita, de forma simétrica. E esses dois troncos braquicefálicos vão se unir, formando a veia cava superior. Em relação ao abdômen, nós temos o sangue retornando do membro inferior, direito e esquerdo, através, inicialmente, da veia femoral, que ao cruzar o ligamento inguinal, penetra na cavidade pélvica, tomando o nome de veia ilíaca externa. Essa veia ilíaca externa, de cada lado, irá se unir à veia ilíaca interna, formando a veia ilíaca comum, direita e esquerda. A união destas duas veias ilíacas comuns irá então formar a veia cava inferior, que irá levar o sangue venoso no sentido ascendente até penetrar diretamente no átrio direito, assim como a veia cava superior, após perfurar o diafragma pelo forame da veia cava inferior. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma diferença que existe entre o sistema arterial e o sistema venoso, como estamos vendo aqui. O sistema formado pela veia, pela artéria, pela aorta abdominal e pela veia cava inferior. Reparem que existem diversos ramos anteriores, como o tronco braquicefálico, a mesentérica superior e mesentérica inferior, saindo da aorta abdominal. Nós não vamos observar esses ramos venosos penetrando na veia cava inferior. Isto acontece pelo fato de que nós temos no abdômen um outro sistema alternativo de drenagem venosa, que é o chamado sistema porta. O sistema porta se baseia no fato de que todo o sangue oriundo do tubo digestivo necessita passar através do fígado para metabolização dos elementos ali oriundos da absorção do tubo digestivo. Então, o sistema porta é um sistema formado por veias do tubo digestivo que vão se unir em algumas veias principais. Aqui nós temos a veia esplênica vindo do baço e recebendo também irrigação do pâncreas. A veia esplênica irá se unir à veia mesentérica inferior, que traz o sangue do cólon esquerdo. E esta veia esplênica, então, vai se unir à veia mesentérica superior, formando a veia porta. Então, o sangue oriundo do trato digestivo venoso vai se reunir através da união da esplênica com a mesentérica superior na veia porta. A veia porta, então, irá levar o sangue, ele compreende cerca de 80% do fluxo sanguíneo para o fígado. Esse sangue vai passar através do fígado e vai sair do fígado através da sua superfície superior nas chamadas veias hepáticas, as quais estas sim vão penetrar na veia cava inferior, indo finalmente para o átrio direito do coração. Então nós temos dois sistemas venosos abdominais, o sistema da veia cava e o sistema da veia porta.